Ok, vamos começar então com o tipo de requisição de compra, né? A princípio aqui no lado do cliente, tá? Então Shift F12, tipo requisição compra, aí está o meu formulário, pronto. Bom, esse é um daqueles formulários que é bem parecido com os nossos demais cadastros, né? Tenho lá um inserir, um alterar, excluir, filtrar, exportar, imprimir e sair. Aqui eu tenho a parte do filtro rápido e nos edits eu vou ter lá o código do tipo de pagamento, né? Aqui em cima está aparecendo o tipo pagamento, vamos alterar logo isso daí. Tipo de requisição de compra, tá? Agora sim o título está correto. Então vou ter o código, o nome e a descrição desse tipo de requisição de compra. Tranquilo? A tabela tipo requisição compra, ela vai armazenar aí o ID da empresa, o código, o nome e a descrição. Deixa eu jogar isso aqui para trás de novo. Vamos agora analisar o nosso código, né? Nós temos lá uma variável operação, todo mundo já conhece, né? Para nós sabermos o que é que o usuário está fazendo. Se ele está inserindo, alterando ou consultando. Filtro, para a gente manipular os filtros aí. E a página para controlar a paginação. Ao criar o formulário, eu configuro o meu cliente dataset. Então, dentro do meu data module, eu tenho um cliente dataset chamado cliente dataset tipo requisição compra. Que história. Cliente dataset tipo requisição compra. Deixa eu só arrumar esse data module aqui. Prontinho. Tá? Então, cliente dataset tipo requisição compra. Perfeito. O que é que eu faço aqui então? Limpo a definição dos campos. Crio os campos ID, código, nome e descrição, que são os campos referentes aqui na minha tabela. ID, código, nome e descrição, tá? Depois eu defino aqui o título dos cabeçalhos e a largura das colunas, né? Então eu tenho lá ID, vai aparecer no título da grid, o nome da grid é grid mesmo, que é essa grid principal aqui, tá? Então, a coluna de número 0, que é o ID, vai aparecer assim lá no título, né? Depois o código referente a esse campo, nome referente a esse campo e descrição referente a esse campo. Nas colunas 2 e 3, são as colunas do nome e da descrição, eu seto aqui o tamanho de 300 e 400, tá? A página começa com 0, eu verifico a paginação. Depois eu pego o nome dos campos e carrego no meu combo box. Esse combo box aqui, ó, que é para o usuário ele fazer o filtro rápido de acordo com o campo que ele selecionar. Perfeito. Depois eu venho com a minha ação de inserir, né? Igualmente essa ação é igual às outras que nós já desenvolvemos em módulos anteriores, tá? Põe o panel edits para frente, põe o foco no edit código, seta a operação para 1. Tá? Uma operação significa que eu estou inserindo, tá? Action alterar. O que é que faz a action alterar? A action alterar faz o seguinte, ó. Ela verifica se o código é 01 ou 02, tá? E se o código for 01 ou 02, ela não permite alteração. Isso significa que no nosso banco de dados nós já vamos ter esses dois registros. Tranquilo? Então vamos já inseri-los aqui. Empresa 1, código 01, requisição interna. Empresa 1, código 02, requisição
externa. Aqui na descrição da requisição interna a gente pode colocar o seguinte, olha. Tá? E na requisição externa a gente pode colocar o seguinte: requisição de compras para itens que serão comercializados. Perfeito. Então já tenho esses dois itens aí na minha requisição de compras, tá? Então se o código for 01 ou o código for 02, esse tipo não pode ser alterado, tá? Se não for, ele permite então a edição, né? Joga aí o pano dos edits para frente, seta o foco no edit código, chama a função grid para edits, onde ele vai pegar os dados da grid e jogar nos edits, e seta a operação como 2. Já vimos que a operação 2 é porque eu estou alterando. Vamos continuar. Estávamos aqui no action alterar, vamos para o action excluir. O action excluir faz a mesma coisa, ele verifica se o código é 1 ou 2, se for o tipo não pode ser excluído, tá? Se não for, eu chamo lá o tipo requisição compra controller, né? Chamo a função excluir, tá? E logo depois eu chamo a função consulta, porque ele vai excluir aquele registro e depois ele recarrega novamente os itens do servidor, tá? A action salvar, né, depois que o usuário ele faz as devidas alterações ou inclusões, ele vai clicar aqui nesse salvar. Esse salvar, ele executa essa action aqui, ó. Primeira coisa, ele guarda um bookmark, tá? O que é isso? Nós vamos ter aqui 10 itens sendo exibidos. Então eu quero alterar o registro de número 7 aqui. Esse bookmark é apenas para eu saber em que registro eu estou, tá? Para depois que eu salvar, eu retornar para esse registro, tranquilo? Eu tenho então aqui um tipo requisição compra, que é do tipo requisição compra VO. Tipo requisição compra VO é o VO que representa lá a minha tabela, tá? Então eu tenho aí o ID da empresa, tem o código, tem o nome, tem uma descrição. Tranquilo? Perfeito. Voltando aqui, eu instancio esse tipo requisição compra, seto o código, que vai ser o edit código, o valor que tem edit código, seto o nome, o valor que está em edit nome, seto a descrição, o valor que está no memo descrição, tá? Seto aqui o ID da empresa e aqui eu verifico, olha, a operação é 1, se a operação for 1, se o usuário estiver inserindo, eu chamo o método insere do tipo requisição compra controller, passando esse objeto aqui como parâmetro. Se a operação for 2, se eu estiver alterando, eu pego o tipo requisição compra, esse aqui que eu acabei de instanciar e já setei esses parâmetros, e seto o ID dele, tá? O ID dele é o ID que vai estar lá no meu registro, ali na linha da minha grid, tá? Referente ao meu cliente dataset tipo requisição compra. Depois eu guardo o meu bookmark, chamo o método altera do tipo requisição compra controller e atualizo o meu bookmark, certo? Depois disso eu limpo os campos, ponho o panel da grid para frente e seto o foco na grid, certo? O action cancelar ele simplesmente retorna para a grid. O action consultar ele pega os dados da grid, carrega nos edits e seta a operação para 3. Quando a operação ela tiver como 3, o usuário ele não pode gravar qualquer alteração que ele faça. O action filtro rápido nós já vimos como é que funciona. Filtrar a gente também já viu como é que funciona. Primeiro, último, anterior e próximo também a gente já viu como é que funciona. Página anterior e página próxima também. Grid para edits, eu pego os valores que estão na grid e jogo nos meus edits. Limpar campos, ele é chamado lá no confirmar e no cancelar, apenas para limpar os campos mesmo. Verifica a paginação, a gente já viu. Ordenar a grid nós já vimos. E aqui aquelas ações de exportar, né? Exportar para CSV, exportar para Excel, exportar para HTML, exportar para Word. Isso aqui já foi tudo visto
lá nos cadastros, tá? Então é isso, esse tipo de requisição compra, ele é bem parecido com um cadastro que nós já vimos anteriormente, né? O controller dele, nós podemos ver aqui, por exemplo, no action excluir, ó, é o tipo de requisição compra controller. Eu vou pressionar o Ctrl e clicar em cima aqui do tipo requisição compra controller. Ele me retorna então, né, para a unit tipo requisição compra controller. Nessa unit eu tenho uma classe, tá, que é a classe tipo requisição compra controller. Nessa classe eu tenho 4 métodos principais e públicos: o consulta, o insere, o altera e o exclui. E tem um método atualiza grid, é um método privado, porque ele é chamado de dentro do método consulta, tá? É o padrão que a gente já vem utilizando desde os cadastros lá também. Tenho aqui a minha URL, então lá do lado do servidor eu voltei um controller com esse nome, olha, tipo requisição compra controller, é o mesmo nome desse controller aqui, ok? No método insere, recebo lá o meu objeto do tipo requisição compra VO, passo ele para JSON, né? Que eu tenho os tipos do JSON aqui, olha. Passo meu objeto para JSON, que eu estou fazendo aqui. Depois eu chamo o método put, passando aqui a URL como parâmetro, o datastream, que é o que vai como parâmetro, vai subir para o servidor, e esse stream resposta é o que o servidor vai me retornar, né, que é um array JSON. Tranquilo? E aí eu chamo o atualiza grid, passando esse stream resposta aí. O método altera bem similar, tá? Muito similar a esse método de cima. Só que o método altera, além do objeto, eu passo também como parâmetro o filtro e a página. Tranquilo? Coloco tudo isso dentro de um array JSON e chamo o método post, né, que é o método altera do REST. Método excluir, eu passo apenas o ID lá para cima com a chamada do método delete. E o método consulta, eu passo aqui o filtro, a página, e se a consulta veio através da janela de lookup, tá? Chamo o método get, né, passando aí o filtro e a página, e depois eu atualizo a grid, certo? Finalmente eu tenho aqui o método atualiza grid, tá? Se a consulta não for através da janela de lookup, eu carrego os dados em tipo requisição compra, né, que é o CDS que vai carregar os dados aqui nessa janela. Se a consulta tiver sido através da janela de lookup, aí eu vou carregar os dados no cliente dataset lookup, tá? O cliente dataset lookup é esse cara aqui, ó. Tá? E quem está vinculado a ele é a nossa janela de lookup. Então os dados eles serão carregados aqui nesse grid do lookup. Tranquilo? Perfeito. O que é que nós temos mais aqui? Nada, acabou-se, né? Esse é o nosso controle aí do tipo requisição compra. Eu fui um pouco mais detalhado aqui nesse controle, embora eu já tenha explicado isso em outros módulos, tá? Porque você pode estar iniciando aqui no módulo de compras. É muito importante que você assista os outros módulos, tá? Principalmente lá o módulo de cadastro, como tudo iniciou, o módulo de apresentação, o vídeo de apresentação do sistema, do projeto. Depois o módulo de cadastros, o inicial, onde a gente começa o sistema, que é bem diferente desse daqui. E os vídeos de complemento que tem no EAD de cadastros, tá? Esses vídeos são de suma importância que você assista. Se você não compreender como é que funciona o REST e o JSON, né, nesses vídeos aí, é importante que você assista o curso DatSnap REST JSON, tá certo? Para você entender plenamente como é que funciona aí essas novas tecnologias, tá certo? Então é isso. Esse é o nosso tipo requisição compra que foi feito no lado do cliente, tá? Na próxima aula nós vamos ver como é que ele funciona no lado do servidor e aí vamos executar a aplicação e testar esse cadastro aí de tipo de requisição.